Enquanto todos estavam distraídos pelo barulho de coisas como a perspectiva da Terceira Guerra Mundial, governos ao redor do mundo estavam silenciosamente construindo as suas moedas digitais distópicas do Banco Central. Um relatório recente descobriu que quase 100% dos bancos centrais estão agora trabalhando nas CBDCs e a maioria deles está planejando lançar a sua CBDC até ao final da década. Isto levanta a questão do que exatamente os bancos centrais estão planejando quando as suas CBDCs serão lançadas e como é que você pode proteger a sua liberdade financeira. Por isso, no vídeo de hoje, vou dar todas as respostas. Assim, o relatório que eu vou falar hoje e que vou resumir tem o título Abraçando a Diversidade, Avançando Juntos e os resultados da pesquisa do BIS de 2023 sobre as CBDCs dos bancos centrais e cripto. Isto foi publicado pelo Banco de Compensações Internacionais, ou o BIS, o Banco para Bancos Centrais. Agora, o relatório começa com uma breve introdução em que os autores observam que a pesquisa que eles conduziram ocorreu em 2023 e envolveu 86 bancos centrais. Notavelmente, a pesquisa inclui perguntas sobre porque é que os bancos centrais estão interessados nas CBDCs e se eles estão interessados nas stablecoins. Para contexto, a maioria das funções das stablecoins, na verdade, são idênticas às CBDCs. A principal diferença é que as stablecoins são emitidas por empresas privadas, enquanto as CBDCs são emitidas por, e você adivinhou, pelos bancos centrais. Além disso, ambos têm as mesmas qualidades em termos de capacidade de rastrear e congelar transações. Outra diferença é que as stablecoins são lastreadas por dívida governamental. Bem, isso assim torna as stablecoins uma maneira sorrateira para os governos subsidiarem os seus gastos, porque eles podem efetivamente enganar os seus cidadãos para usar a dívida governamental como forma de pagamento. Até agora são principalmente os traders das criptomoedas que estão caindo nesta armadilha. De qualquer forma, os autores então explicam o que são as CBDCs e destacam a diferença entre CBDCs de varejo e as CBDCs de atacado. Como alguns de vocês saberão, as CBDCs de varejo serão usadas por pessoas comuns como você e eu, enquanto as CBDCs de atacado serão usadas por indivíduos e instituições selecionados. Em outras palavras, dois sistemas de CBDCs, um para eles, outro para nós. Não surpreendentemente, a perspectiva de um sistema de CBDCs de duas camadas e CBDCs em geral não tem sido popular entre a pessoa normal, média. É por isso que os bancos centrais e governos parecem estar se aquecendo para a ideia de stablecoins como alternativa. De acordo com o relatório, as stablecoins são funcionalmente idênticas às CBDCs. E até vou citar, ao longo de 2023, vários bancos e outros provedores de serviços de pagamentos tradicionais começaram a usar stablecoins para as suas atividades ou para emitir stablecoins para os seus clientes. Assim, os autores continuam dizendo que várias stablecoins e experimentos envolvem o PYUSD da PayPal e a USDC da Circle. Já agora, o CEO da Circle, Jeremy La, admitiu taticamente numa entrevista em que o endgame do Circle era transformar o SDC numa CBDC. Também observou que o Fórum Económico Mundial tem trabalhado numa CBDC sintética que combina stablecoins com CBDCs. A propósito, se você está gostando do vídeo, até agora, não deixe de esmagar o botão de curtir e de se inscrever no canal, ok? Assim não perde o meu próximo vídeo, tá? Agora, na segunda parte do relatório, os autores dão alguns detalhes sobre os bancos centrais que estão envolvidos na pesquisa e as perguntas que fizeram a eles sobre CBDCs e stablecoins. O mapa dos bancos centrais participantes pode ser visto aqui. Não parece muita coisa, mas cobre 81% da população mundial. Os autores deste inquérito forneceram uma análise visual dos quais tipos de CBDCs estes bancos centrais estão focados em e em que estágio o seu desenvolvimento está.
Infelizmente, a maioria deles está trabalhando em CBDCs de atacado e varejo. Felizmente, apenas alguns estão em estágio piloto, mas a maioria ainda está sendo pesquisada. A melhor parte é que a maioria destes pilotos de CBDCs estão relacionadas às CBDCs de atacado e não às CBDCs de varejo. Como você pode ver, o número de pilotos de CBDC de varejo parece ter estagnado nos últimos anos. E isto ressalta o facto que as CBDCs estão se tornando muito impopulares com o público. Sobre isto, você deve observar que as qualidades totalitárias dos CBDCs não são a única razão pela qual os bancos centrais estão lutando para implementá-los. Também há obstáculos e riscos tecnológicos significativos. Como você pode imaginar, as CBDCs são o principal alvo dos países hostis e não são exatamente fáceis de construir. Mais importante, além de implementar uma CBDC, você precisa de implementar também uma identidade digital e para mim é a parte principal porque as entidades digitais devem ser combatidas e elas são necessárias para que as CBDCs funcionem. Não havendo identidades digitais significa que não podem haver CBDCs. É por isso que a União Europeia está correndo para implementar as identidades digitais. O Banco Central Europeu também está procurando lançar o seu Euro CBDC digital nos próximos 2 anos. Uma CBDC é provavelmente a única maneira de evitar que o euro imploda, dada as políticas fiscais e monetárias divergentes dos países da zona euro. Mas este é um tópico para outra altura. Isto se relaciona com o motivo pelo qual exatamente os bancos centrais estão explorando as CBDCs. Os autores deste relatório começam relevando que os bancos centrais acreditam que lançar CBDCs de varejo e de atacado é muito importante. Quanto à razão pela qual o BIS encontrou exatamente o que acabei de dizer, é que eles estão preocupados com a substituição das suas moedas nacionais. Especificamente, os bancos centrais estão preocupados com a substituição das suas moedas nacionais por, e vou citar, novas formas de dinheiro emitido de forma privada. Este é o código não apenas para stablecoins, mas também para as criptomoedas em geral. Obviamente, as stablecoins são percebidas como a maior ameaça devido às suas semelhanças com moedas fiduciárias. Imagina um cenário em que o euro começa a perder valor rapidamente devido à divergência mencionada entre as políticas monetárias fiscais dos países da zona euro. A maioria dos europeus provavelmente procuraria outro lugar para manter o seu dinheiro seguro e muitos provavelmente iriam escolher stablecoins de dólar americano. Pois é, este seria um problema maior do que você imagina, porque significaria que quaisquer esforços do Banco Central Europeu que ele fizesse para estabilizar o euro falhariam porque não há pessoas suficientes segurando euros. A possibilidade de que os esforços para estabilizar moedas falhassem devido à competição foi notada pelo Banco Central Europeu e outros. A única solução, então, desta forma, é restringir o que as pessoas podem fazer com o seu dinheiro e é precisamente isso para a qual as CBDCs foram projetadas para fazer. Para limitar o que você pode comprar e quando pode comprar. Veja só o que é que o Banco Central Europeu sugeriu no seu primeiro relatório digital anual. Ele disse que poderia substituir reservas de valor como ouro. Significando, o Banco Central Europeu sugeriu que você não teria permissão para comprar ouro com euros digitais. Mas é claro, o tom do BCE suavizou desde então, desde esse seu primeiro relatório. Agora, isso se relaciona a quando os bancos centrais podem começar a lançar as suas CBDCs. De acordo com a pesquisa do BIS, a maioria dos bancos centrais está focadíssima em lançar as CBDCs de atacado a médio prazo. O interessante é que menos bancos centrais estão sinalizando isto do que antes, sugerindo que estão encontrando obstáculos técnicos. A análise de quando os bancos centrais esperam lançar as CBDCs de varejo e atacado é reveladora, porque isto mostra que a maioria dos bancos centrais não vê o varejo que as CBDCs sendo lançadas no curto prazo, mas muitos acreditam que é possível no médio prazo. O curto prazo significa de 1 a 3 anos, enquanto médio prazo significa 4 a 6 anos. Para mim, a principal conclusão é que os bancos centrais não acham que lançarão nenhum tipo de CBDC tão cedo.
o que certamente é uma boa notícia. O exemplo mais notável é o Banco Central Europeu com o euro digital. E se você pensar em todas as coisas sobre as CBDCs serem distópicas e serem fake news, considero o título da subsecção a seguir e eu cito: provavelmente os limites de recursos das CBDCs de varejo em participações, interoperabilidade doméstica, funcionalidade offline e não remuneração. Vejamos então uma análise de todos os recursos das CBDCs e você notará que há um pouco de incerteza sobre se elas devem ser incluídas. Para além dos limites dos saldos que você pode ter, os controles também incluem limites em transações, obrigações para comerciantes aceitarem programabilidade e fluxo de capital embutido. Estes dois últimos são especificamente sinistros porque programabilidade significa que as CBDCs podem ser projetadas para impedir você de comprar certas quantidades de carne, pão, álcool, voos de avião, férias ou qualquer coisa. Depois temos o fluxo de capital embutido, significa que os seus ativos de CBDCs serão automaticamente trocados por outra moeda ou ativo sob certas condições. Vou notar rapidamente que o Banco Central Europeu escreveu extensivamente sobre estes recursos em cascata. Outro recurso alarmante para as CBDCs de varejo é o facto de que as pessoas precisarão de uma conta bancária para acessá-las. Um recurso que os bancos centrais apoiam esmagadoramente e isto é alarmante, pois implica as implicações das entidades digitais em larga escala, porque afinal, como é que eles irão verificar a identidade para uma CBDC sem ter um banco? A entidade digital é a única maneira. E para qualquer um que esteja se perguntando se estas CBDCs alavancarão de alguma forma as criptomoedas, a resposta parece ser que não, pois a maioria dos bancos centrais se opõe ao uso de tecnologias distribuídas para as suas CBDCs. O que é fascinante é que os bancos centrais em países em desenvolvimento parecem estar abertos a adotar a tecnologia cripto. Apenas um lembrete de que quando as criptomoedas usam uma blockchain é uma coisa boa. Quando os governos ou bancos centrais usam blockchain é uma coisa ruim. A blockchain é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para escravidão ou para liberdade. A cripto usa blockchain para a liberdade. Os bancos centrais e os governos irão usá-lo para escravidão. Agora, quando se trata do tipo de recursos que os bancos centrais desejam para as CBDCs de atacado, parece que os bancos centrais querem tudo e mais alguma coisa, mas é irrelevante porque os CBDCs de atacado não irão ser usadas por você e eu. Elas serão usadas por indivíduos e instituições escolhidos. Pois é, você deve estar perguntando para que é que os bancos centrais querem que as suas CBDCs sejam usadas. Isto é abordado na próxima parte do relatório. Como esperado, o foco das CBDCs de varejo são os pagamentos ponto a ponto e governamentais. E o foco das CBDCs de atacado são pagamentos interbancários, estrangeiros e de câmbio. Já agora, exigir que as CBDCs de varejo paguem impostos é uma abordagem que muitos governos irão provavelmente adotar para forçar as suas populações a adotar as suas moedas digitais distópicas. O problema é que você pode facilmente forçar a adoção, mas será muito difícil forçar os jovens do dia-a-dia fora de ambientes específicos. Você pode ver o que se passa na Nigéria, por exemplo. Temos evidências de que o governo não conseguiu forçar a adoção da CBDC Naira, apesar de restringir até o uso do dinheiro dos seus habitantes. Como sempre, as entidades que ajudarão os bancos centrais e governos a lançar as CBDCs são as chamadas de parte interessadas. O termo parte interessada parece ter as suas origens ou as suas raízes na ideia maluca do Ocidente de capitalismo de partes interessadas e é basicamente um código para indivíduos e instituições poderosos. Vejam só, os autores não dão muitos detalhes sobre as partes interessadas envolvidas na implementação das CBDCs, observando que são autoridades públicas não especificadas, empresas de tecnologia de pagamentos e bancos comerciais. É seguro assumir que qualquer uma destas instituições, acima afiliadas ao Fórum Económico Mundial, estão envolvidas com as CBDCs. Isto ocorre porque o Fórum Económico Mundial está trabalhando em estreita colaboração com a ONU
para atingir os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou as ODS. As ODS exigiram a implementação de coisas como entidades digitais e CBDCs em todos os países e até 2030. Observe que a lista de instituições envolvidas neste piloto inclui projetos de criptomoedas como o emissor da USDC, a empresa Circle. Isto diz respeito a como os bancos centrais estão abordando as stablecoins. Os autores confirmaram que a maioria dos bancos centrais estão desenvolvendo CBDCs devido à preocupação de que uma stablecoin possa substituir a sua moeda nacional, e com razão até. Repito, isto implica que as CBDCs serão usadas para controle, como uma vez até admitido pelo presidente da BIS. Você também se deve se lembrar de que até agora o uso das stablecoins tem sido limitado a trading de cripto, e isso é confirmado pela pesquisa dos bancos centrais conduzida pelos autores, que revelou que apenas uma pequena fração das pessoas está usando stablecoins para fazer pagamentos. O engraçado é que os autores afirmam que a adoção das stablecoins pode ajudar os bancos centrais a entender melhor como garantir a adoção das CBDCs. Isto é engraçado porque a principal razão pela qual as stablecoins têm tanta adoção é porque elas são percebidas como menos controladas do que as CBDCs. Mas engane-se, parece que tecnicamente isto não é o caso. Os autores revelam que mais de 60% das jurisdições da pesquisa estão em processo de implementação de regulamentações de cripto. Estas regulamentações de criptomoedas provavelmente serão muito restritivas. No entanto, estas regulamentações de cripto irão resultar em mais entradas no mercado de criptomoedas, que por sua vez irá aumentar a quantidade de lobby em torno das regulamentações de criptomoedas, o que por sua vez deve eliminar a maioria das piores restrições. As regulamentações de privacidade zero provavelmente são as primeiras, pois os grandes investidores querem privacidade. O facto de metade das jurisdições da pesquisa estar planejando regulamentações de criptomoedas personalizadas é um sinal promissor. Para aqueles que não sabem, a maioria das regulamentações de criptomoedas são projetadas para absorver as criptomoedas no sistema financeiro existente. Assim, criar regulamentações exclusivas para cripto torna possível evitar isto. É provavelmente por isso que os autores alertam que é fundamental que os países se conformem com as recomendações globais de regulamentação de criptomoedas dadas por pessoas como força-tarefa de ação financeira. O facto de que os autores se sentirem compelidos a dar este aviso confirma que os países estão seguindo o seu próprio caminho. Isto nos leva à grande questão e é o que você pode fazer para permanecer financeiramente livre. Ou seja, manter a capacidade de fazer o que quiser com o seu dinheiro quando quiser. É fácil esquecer que essa é a verdadeira definição de liberdade financeira. Você pode ter $1 milhão, mas se não puder gastar, ele vale zero. Para começar, você pode manter uma parte da sua riqueza em moeda ou ativo que não pode ser facilmente confiscada, como o Bitcoin. A ressalva é que você também deve garantir que pode realmente gastar essa moeda ou ativos em bens ou serviços. E será mais fácil dizer do que fazer quando as CBDCs forem lançadas. E isto está ligado à segunda maneira de permanecer financeiramente livre, e isso é para garantir que você faça parte de uma comunidade com ideias semelhantes. O ideal é que você forme essa comunidade pessoalmente, mas formar essa comunidade online também pode ser o suficiente, como eu já fiz. Em alguns casos, as visualizações neste vídeo são a prova de que você não está sozinho e por isso tenha isto em mente. Isto se liga à terceira maneira de permanecer financeiramente livre e é considerar mudar de país. Se você acredita que uma CBDC é iminente no seu país ou região, e isso se aplica à maioria dos que vivem na Europa, já que o euro parece estar chegando, o euro digital, você pode não precisar de se mudar, mas precisa ter uma opção de o fazer, e isso nos leva à quarta maneira de permanecer financeiramente livre. E isso é defender as tecnologias alternativas. O problema é que algumas tecnologias alternativas, como as stablecoins, são muito semelhantes às CBDCs. O lado positivo é que elas devem ser muito menos distópicas que as CBDCs. Se há um mercado livre, e isto porque o mercado livre, as stablecoins, com muitas restrições,
não serão adotadas pela pessoa média, né, normal, elas naturalmente irão gravitar para qualquer stablecoin que lhes dê mais liberdade. É o que eu irei fazer. Se todas as stablecoins acabarem com restrições, então elas poderiam muito bem começar a usar outras cripto como Bitcoin. Então, com tudo isto dito, parece que o tempo está do nosso lado por enquanto. Os bancos centrais parecem estar focados nas CBDCs de atacado e não estão nem de perto de lançar as suas CBDCs de varejo. Quando elas forem realmente desenvolvidas, é provável que as moedas digitais livres reais, como certas criptomoedas, sejam grandes o suficiente para tornar as CBDCs irrelevantes. Se o relatório do BIS for algo a se considerar, o ritmo de desenvolvimento das CBDCs depende do quão ameaçados os bancos centrais se sintam pelas stablecoins e similares, à medida que as stablecoins e outras criptomoedas continuam a crescer, e o mesmo pode acontecer com o desenvolvimento das CBDCs. Será esta uma batalha épica entre o bem e o mal? Só não se esqueça que nem todos os projetos de criptomoedas estão do lado dos bons, tá? Bem, e é isto. Já agora, amigos, aqui por baixo você tem um link para o nosso clube e comunidade do Mentes Milionárias. Veja o link, tem lá tudo explicado, que tem sido espetacular, onde eu tenho aprendido imenso, eu e a comunidade que se interajuda. E é isso. Por hoje é tudo. Esmaga o botão de curtir, subscreva o canal para mais vídeos como este. Amanhã cá estarei e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.